Olá, professora Ana Vital aqui falando, não poderia ficar longe de vocês nessa véspera aí, você que faz parte do meu projeto do Educador Sistêmico, está comigo nas aulas, tanto presenciais quanto nas aulas online, precisa saber um pouquinho mais sobre essa novidade aí que a Prefeitura vem trazendo, que já anunciou, que vai trabalhar com o método fônico de alfabetização. E existem aí as controvérsias, porém, a gente não polemiza na nossa prova, certo? Então, eu quero trazer aqui para vocês algumas informações, algumas dicas de atividade para a gente desenvolver com o método fônico. Então, vamos começar. Primeiro, você precisa saber que é um método de alfabetização, ele é um método sintético, né? Então, ele funciona aí com os sons. Então, nosso sistema alfabético, ele é composto por 26 letras. Entre essas letras, nós temos vogais e temos consoantes. E as crianças, elas desenvolvem, mais ou menos ali a partir dos 4 anos, elas começam a desenvolver a consciência fonológica, começando a prestar atenção. Por isso que elas se dividem, às vezes, em hipóteses silábicas, né? Você vai ter o pré-silábico, o silábico o silábico, né? O silábico alfabético e finalmente, o alfabético. Então, todas as letras do nosso sistema, né? Existem fonemas. Então, são divididas em grafemas e fonemas. Grafemas corresponde à grafia da escrita, não é? E os fonemas são os sons que essas letras fazem. Então, a partir delas são formados os fonemas, que são estruturas que usamos para articular e pronunciar cada palavra que compõe o nosso vocabulário. O aprendizado do alfabeto e da consoante, a leitura das palavras, esse é chamado de decodificação e codificação. A codificação é a escrita, a decodificação é a leitura. Uma das grandes críticas que se faz, os especialistas, de uma maneira geral, é a questão do ensino mecânico, que ensina a letra com uma metodologia, mas acaba desconectando com a ideia da oralidade, com a ideia da comunicação, mostrando muitas vezes a letra de forma solta, sem nenhum sentido e totalmente desconexa com a realidade. Uma das estratégias criadas para se contrapor a esse convencional modelo de alfabetização é o método fônico. Nele, o alfabetizador vai despertar a consciência fonêmica de forma efetiva, desde que ele seja assim bem utilizado. A maneira de usar um método, a crítica de usar um método sempre foi em cima da mecanização. Então, se a gente traz uma ideia conscientizada na utilização desse método, então a coisa fica menos sujeita a críticas, né? Então, o que é o método fônico de alfabetização? É um sistema em que consiste em ensinar os sons da primeira letra de cada palavra. Então, a partir daí, vai se pronunciar o vocábulo de maneira completa, construindo aí a partir de uma mistura de sons, permitindo com que a criança leia toda a palavra. O surgimento dessa modalidade de alfabetização, ele se deu como mais uma crítica do método alfabético e o método também de soletração. Antigamente, a gente usava somente aquele método de soletração ou de silabação. Até a década de 80, era assim que funcionava a alfabetização. Descontextualizada, mecânica, com palavras totalmente fora do contexto da realidade da comunidade local. E o método fônico, ele veio meio que com uma solução para resolver esse problema da letra solta, a letra sem sentido, a letra sem som, né? A proposta do método fônico é ensinar os sons das letras e os fonemas antes de simplesmente entregar um livro para uma criança ler. Quando alguns deles foram aprendidos, alguns fonemas forem aprendidos, o próximo passo é começar a combinar esses fonemas para a construção de palavras. Por isso que ele é sintético, ele começa por uma unidade menor, que é o fonema. Os principais objetivos do método fônico na alfabetização são mostrar para a criança que cada palavra tem um som e um som diferente, relacionar as letras
que representam determinados fonemas, quando é preciso mudar uma ou mais letras para formar uma palavra diferente. Identificar os sons de cada letra, que cada letra representa junto, e conseguir ler esses sons quando eles ficam juntos. Em suma, o método fônico é um sistema de alfabetização que relaciona fonemas e grafemas. Há diversas maneiras de aplicá-los de maneira eficaz, que vai beneficiar bastante os alunos. Existem estudos que alguns alunos aprendem com muita facilidade com esse método. Então, a sua aplicação em sala de aula, ela deve ter sempre um suporte de material bem diversificado, um material que pode usar hoje, inclusive, as mídias, não é? Os aplicativos, alfabeto móvel, para que a criança possa fazer aquelas brincadeiras de juntar as letras, textos desenvolvidos por critérios semânticos, trabalhar com rima, trabalhar com fichas e listas de palavras. O passo a passo do método fônico é da seguinte maneira. Primeiro passo da alfabetização é o ensino da letra através de seus sons. Então, há uma relação aí na hora de apresentar. O mais indicado é começar por uma história criada com a ajuda das crianças para identificar a relação existente entre grafia e som, entre letra e som. Funciona assim: o alfabetizador mostra uma letra e como é o seu som. Depois ele cita exemplos de coisas que pareçam com aquela letra e que tem o mesmo som. Por exemplo, quando eu falo o som do A. A lembra o quê? Qual é outra palavra que começa com A? Abacaxi, abacate, amora. Então, vai juntando com aquela letrinha e vai fazendo outras palavras que têm a mesma sonoridade. Para efetivar o aprendizado, é interessante pedir que a criança repita aquele som, principalmente após o alfabetizador escrever aquela letra no quadro ou mostrar uma letra móvel, né? O passo seguinte é a combinação dos sons. Quando eu junto o A com E, o A com I, ai. Então, eu vou começando a juntar os sons e vou fazendo eles perceberem que essa combinação gera novas palavras. Quando o alfabetizador perceber que a criança já aprendeu boa parte dos fonemas, então a sugestão é usar um alfabeto móvel com letras soltas, pedindo que o aluno forme novas palavras. Depois, ele deve ser incentivado a pronunciar o som de cada letra, uma a uma. Em seguida, a criança deve combinar os sons que pronunciou e formar e gerar a pronúncia completa da palavra. O ideal é usar no início palavras simples, com 2 sílabas, para que as crianças tenham maior autonomia desses sons. A evolução do aluno, você vai inserindo depois os vocábulos mais complexos. Por exemplo, nós temos aí os dígrafos, as diferenças entre Z e S. Então, essas coisas já são um pouco mais confusas para você fazer no início. Você deve deixar essas dificuldades ortográficas mais para o meio do processo, onde a criança já tenha total autonomia e já desenvolveu o quê? Autoestima. Ela já está começando a ler pequenas palavras e já formando pequenas frases, então ela já consegue ter um vocabulário mais ampliado. Quanto tempo leva o método fônico? Assim como todo processo de alfabetização, ele não consiste em mostrar sons e imagens para a criança. É preciso que o alfabetizador tenha em mente que é um processo complexo que depende também de uma lógica interna, né? E a criança, ela passa por essas etapas, como falava lá já a Emília Ferreiro, a criança, ela passa por hipóteses, né? E essas hipóteses é de cada um, no tempo de cada um. Então, é importante que o alfabetizador não acelere o processo, ele precisa estimular, ele precisa trazer bastante material lúdico, bastante material com som, trabalhar bastante o som, mas ele precisa entender que cada criança vai responder de uma maneira diferente. Existem 3 situações aí.
Tem criança que vai perceber logo a vogal. E tem criança que vai perceber logo a consoante. Então, nós vamos ter aí, por um lado, o princípio alfabético, ou seja, ele vai descobrir como são formadas as palavras e aprende a codificar e a relação para extrair esses sons, e ele vai aprender sobre o princípio ortográfico. No princípio ortográfico, ele percebe quais são as regras que regem a ortografia. Então, o conjunto de desafios que ele vai gerando a sua consciência fonológica. Quando a criança identifica os sons formadores de uma palavra, ela realmente já atingiu a plenitude da sua consciência fonológica. Então, sempre usando procedimentos e programas de forma correta. O alfabetizador, ele deverá criar com a criança, ela deve participar da criação do próprio vocabulário, da pronúncia, algumas combinações, usar algumas sílabas simples, depois as sílabas mais complexas. À medida que a criança vai sendo alfabetizada pelo método, então vai ampliando as suas dificuldades, né? Então, mais ou menos entre 4 e 6 meses, esse processo ele vai criando corpo, né? Ele vai dando realmente resultado. A partir daí, então, é possível pedir que ela leia pequenos textos. E até antes disso, o professor tem que ler bastante textos para ela também, né? E escrever sempre na frente da criança, porque ela precisa perceber também toda essa prática do letramento, conjugado com essa ideia do método, né? Então, não podemos tirar uma coisa e colocar outra. Na verdade, a ideia é juntar, fazer uma alfabetização mais competente, utilizando o método, e, ao mesmo tempo, ela contextualizada, usada nos usos sociais da leitura e da escrita. Uma atividade, decompor palavras. O adulto pode convidar a criança para uma brincadeira. Ele pode iniciar dizendo: vou falar uma palavra em 2 partes e você vai descobrir que palavra eu estou querendo dizer. Então, o adulto lê cada palavra pronunciada em cada parte com clareza, fazendo pausa entre as 2 partes. Então, por exemplo, pá, pá, gaio. Outro exemplo, televisão. Então, ele pode começar só com o início da palavra. Ele pode falar pá, pá e esperar para que a criança complete essa palavra. Ele pode falar televisão e a criança vai completar. Ele fala tele e a criança fala visão. Em seguida, ele deve convidar a criança a descobrir novas palavras. Uma pode fazer parte da outra. Então, eu posso juntar a televisão com outras palavras. E então, aqui, por exemplo, uma palavra escrita que pode virar parceiro, o que rima, o que faz parte. Quando eu lembro de passarinho, eu lembro de gaiola. Então, eu faço essas correlações para que eu aumente o seu vocabulário. Os sons dos nomes, é muito importante começar pelo nome. O nome é assim, a coisa mais significativa para a criança no primeiro momento da alfabetização. Então, o nome ele é composto por pedaços, né? E por letras, por sílabas. Então, é importante que o adulto explique à criança que os nomes têm pedaços menores e que pode dizer: agora você vai aprender a bater palma e separar as várias partes do seu nome. Alguns autores são contra essa história de você marcar a sílaba com palma. Por quê? Porque você vai estar também alterando a questão do fonema. Então, o mais importante é que eles sejam trabalhados na concentração, para que eles possam identificar bem os sons. Então, convidar as crianças, por exemplo, para falar palavras com 2 sílabas, depois palavras com 3 sílabas, depois palavras com 4 sílabas. Isso tudo vai alterando todo esse processo de compreensão e a criança vai compreendendo a palavra que tem um som e que só
dela, mas dentro dela há outros sons. Então, é importante assim, por exemplo, o nome com 2 sílabas. Alda, Beto, Mara. Mas se eu pegar esse ma e juntar com to, vira o quê? Mato. Então, eu começo a fazer essas junções de uma palavra com outra palavra. Então, um pedaço de uma palavra com um pedaço da outra palavra. E aí, como ele já sabe o som, ele consegue ler, consegue fazer essa leitura. Coisa que, se eu fizer isso de forma mecânica, só mostrando as letras, sem prestar atenção nos fonemas, o que vai acontecer? A coisa vai ficar só visual, mecânica. Então, não é para fazer assim. É para você realmente trabalhar bastante a sonoridade das letras antes de começar a fazer todo esse processo aí de junção de outras sílabas, de outros pedaços das palavras com outras palavras. O alfabeto móvel é excelente, né? Porque dá bastante criatividade. Fazer também bingo do som. Então, fazer lá o som e a criança identificar qual é o grafema. Trabalhar com o nome, né? Então, assim, todas as crianças da nossa sala que começam com esse som. Todas as meninas que começam com esse som, todos os meninos que começam com esse som, e os que terminam. Então, primeiro você começa com o início, o som inicial, mas depois também você pode começar a brincar com o som final. E aí trabalhar rima, né, que é bem interessante nesse processo. Então é isso. Fica aqui a dica sobre o método fônico e como são as atividades para você desenvolver essa metodologia em sala de aula. Quem sabe uma discursiva falando sobre a utilização de um método para alfabetizar. E aí você vai falar, dentre os fatores relevantes, podemos encontrar a alfabetização sendo trabalhada num processo mais sistematizado, visando um passo a passo para levar a criança a ter a consciência fonológica e o letramento, que não pode ser esquecido. Então, o processo de alfabetização e letramento, eles estão o quê? Juntos, eles não estão separados, eles são indissociáveis. Porque ao mesmo tempo que eu vou estar ensinando os sons das letras para as crianças, eu preciso estar trabalhando com palavras do cotidiano delas, palavras do interesse delas, porque afinal de contas, precisa ter sentido, precisa ter significado para elas. Então, a prática do letramento, ela deve estar presente. O ambiente na sala de aula tem que ser um ambiente alfabetizador. Tem que ter um alfabetário, tem que ter um espaço com cesto, com vários gêneros textuais. A criança precisa trabalhar com a ideia de gravar a voz. Então, uma atividade pode ser gravar a voz. Outra atividade interessante é trabalhar com jogos, trabalhar com brincadeiras, trabalhar com rimas e fazer brincadeiras com pausas sonoras. Então, marcar as pausas sonoras é importante também para que a criança possa desenvolver essa consciência fonológica e avançar aí. O que é muito importante é entender que a coisa também muito solta, ela acaba prejudicando. Então, é melhor encontrar um equilíbrio. Né? Não pode ser um método mecânico, enfadonho, sem sentido, mas também não pode ser a coisa muito solta. É necessário que haja uma sistematização para que as atividades encadeadas, as atividades articuladas, gerem ao mesmo tempo, prazer, né, de estar aprendendo coisas novas, mas também com uma intencionalidade. O professor tem sempre que ter essa intencionalidade. Ele não pode fazer as coisas sem pensar, sem racionalizar. O seu planejamento, ele precisa ser pensado para ser colocado em prática. Beijo para você e até a próxima!